Deus confiou na mão do servo do Senhor. Também louvo a Deus pela vida do diácono Valdeci, que me fez o convite. De imediato eu disse que sim, estou pronto para fazer a obra. Só que aí tinha um detalhe, ele disse: olha pastor, mas é pela manhã. E eu disse para ele: rapaz, pela manhã, porque hoje a gente teve um batismo, Igreja Casa de Refúgio, teve que levar algumas pessoas para ser batizado. Aí ele me disse: não, mas pode ser depois do batismo, depois das 10 horas, você pode estar lá e a gente vai estar adorando lá o Senhor. Eu digo: sendo assim, está positivo, está legal, eu estou aqui para fazer o ID do Senhor. E eu muito me alegro por estar aqui com todos nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Louva a Deus por cada obreiro, cada cooperador, que Deus assim continue abençoando. Também louva a Deus pela vida do José Alberto, evangelista ali também da Casa de Refúgio. Convidei ele, eu ia passar o cajado para ele. Eu digo: José Alberto, vai lá, meu amigo, faz essa missão. E depois eu disse: não, eu vou. Eu digo: eu vou, porque se Jesus me chamou é porque ele se responsabiliza. Nem de tanta gente que Jesus de repente me chama aí, então eu não posso negar. Até depois de tudo que ele já fez por mim, tirou do lamaçal do pecado, pegou do monturo, sabe, coloca no meio dos príncipes, pega alguém que é analfabeto, que não sabia botar o nome, não sabia ler, então traz todo um conhecimento. Então eu não poderia simplesmente dizer não. Eu digo: eis-me aqui, Senhor. Eu me lembro até hoje, há 10 anos atrás, quando eu fui batizado ali, antes de eu ser batizado, a minha bispa me disse, ela fez eu falar um versículo, algo importante que até hoje eu carrego comigo. E ali ela disse: olha, Josenilson, quando tu desceres água, tu vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu carrego isso até hoje, porque eu me dispus ali para servir ao Senhor. Quando você lê aquela palavra, isso significa que eu não mando mais em mim, mas Deus manda. Eu não dependo de mim, mas é Deus. Eu sou dependente dele. Então eu não poderia dizer não, querido. Muitas das vezes a gente se sente incapaz. Mas não te sente capaz não, porque Deus confia. Deus confia em você. Louvado seja Deus. Querido, eu quero deixar aqui uma palavra. Quero também desde já parabenizar esta congregação que está em festa. Que Deus abençoe, que Deus multiplica as bênçãos dele sobre este lugar, sobre todos, no nome de Jesus. Glória ao Senhor. Querido, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 20. Um texto bem conhecido, mas foi algo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Em nome de Jesus, e desde a hora que eu adentrei este lugar, a gente sente uma presença do Espírito Santo de Deus. Ele está na casa, ele está neste lugar. Quero te dizer que tu escolheu a melhor parte, irmão. Você escolheu a melhor parte e tu não vai perder nada. Porque enquanto você está aqui, enquanto eu estou aqui, eu creio que Deus está fazendo o extraordinário, o sobrenatural. Deus faz nesta manhã aí a certa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 1, ele diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar Morto e da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon, toma guerra. Versículo 3: então Josafá teve medo e descaiu a buscar ao Senhor e proclamou um jejum em toda a Judá. Se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Louvado seja Deus. Até apenas este versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estão sendo glorificando. Aleluia. Eu queria também louvar, irmãos. Se não fosse pedir demais, pastor. Amém. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Eu não sou acostumado, não tenho costume de estar louvando. Aleluia.
Pode ser. Eu não sou muito de estar louvando, mas às vezes a gente tem que louvar a Jesus. Porque tem situações da nossa vida que às vezes acontece algo que Deus permite. Que Deus permite. E muitas das vezes a gente é necessário louvar, é necessário a gente orar para Deus fazer o mover dele. Que a gente lembra de Paulo e Silas quando estava ali numa prensa, estava em um momento tão difícil da sua face. Então o que eles deveriam ali naquele momento era louvar e orar ao Senhor. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam e oravam, Deus fez o extraordinário, Deus fez o sobrenatural no momento mais difícil da sua face. Então nesta noite, querido, ou seja, nesta manhã, eu convido a você para louvar junto comigo, em nome de Jesus. Talvez você conheça este louvor, em nome de Jesus. Não sou um cantor profissional, mas só se liga na letra, em nome de Jesus. Aleluia. Como eu disse agora há pouco, eu estou um pouco nervoso, meu irmão, mas Jesus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem motivo de sobra. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus da glória. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Não preste atenção na voz, mas da letra do louvor. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor. Tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve você, só pede favor. Não manda recado, está pregado. Decide paz. Os seus dias esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E quando o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em tempo, chore e grite. E não acredite, esse Deus existe e luta por você, meu Deus. Aleluia, Jesus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão.
começa pequeno, é só o arquivo da sua memória. Adore eterno, e não acredite, esse Deus existe e luta por morrer. Não vai desfrutar, em nome de Jesus. Esse é o Deus que eu conheço, quando decide no mundo eterno, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador, decidido. Só se esconde diante da glória, a eternidade é o começo. E todo que pensa pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore o eterno, e não acredite, esse Deus existe e luta por você. Aleluia, e luta por você. Só quem acredita, dá uma salva de palma. Fico rica para Jesus. Amém, querido? Louvado seja Deus. Que Deus é esse? Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que eu não era cantor profissional, mas eu sou adorador. Louvado seja Deus. Querido, diante desta passagem a qual nós lemos, nós vemos um homem, louvado seja Deus, um homem temente a Deus, um homem escolhido por Deus, um homem, louvado seja Deus, que fazia o que era bom diante de Deus. Não foi à toa que Deus confirmou, louvado seja Deus, o seu reinado em suas mãos, porque se a gente for observar do versículo, do capítulo 17, lá nas alturas do versículo 6, a Bíblia diz que Deus confia o reinado de Josafá em suas mãos. Por quê, pastor? Porque fazia o que era certo diante de Deus, fazia o que era agradável perante a Deus. E todas as vezes que tu fizer o que é correto diante de Deus, Deus sempre vai entregar algo em tuas mãos. Não é coisa pequena, não é coisa grande, é coisas que pessoas não acreditam, são coisas que pessoas duvidam, mas é o que Deus vai fazer. Agora eu vejo, eu imagino, de repente Josafá e seu reinado, e alguém chega com uma triste notícia, dizendo: Josafá, está vindo aí contra ti uma grande nação, já estou perto, estou bem aí. A Bíblia diz, querido, que Josafá vai entender, ou seja, ele teme, ele fica um pouco temeroso, com medo, mas ele não se desespera. Sabe por quê? Porque ele sabe o Deus que ele serve, vai a sombra. Ele poderia muito bem escalar o seu exército para vir para cima, mas não, ele não prefere assim. Ele vai consultar a Deus, ele vai se derramar perante o Senhor. Querido, eu quero te dizer uma coisa: quando a igreja é unida, quando a igreja anda uma só visão, eu quero te dizer que não tem pra Satanás, não tem não, rapaz. Quando a igreja se une em um só propósito, Deus faz o que ninguém pode fazer. Josafá agora ele vai buscar o Senhor, mas só que não vai sozinho. Ele manda convite para algumas cidades para vir ajudar em oração, porque é assim, querido, que muitas das vezes luta que a gente quer lutar sozinho, não é assim. Tem coisas que tu vai ter precisar convocar para uma campanha, para um momento de oração, porque a beleza não é só com você, porque não vai afetar só você, vai afetar quem está do teu lado, e é necessário que está do teu lado tem que se erguer em oração. Quando a igreja se levanta em oração, o inferno perde as batalhas, perde tudo aquilo que ele tem para fazer em direção à igreja eleita. Josafá agora, eu vejo um homem não desesperado, eu vejo um homem desesperado, mas para buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Josafá agora vai convidar, ajudar em alguns lugares para vir buscar ao Senhor. Porque eu vejo aqui, querido, 3 nações vindo em direção ao reinado de Josafá. A Bíblia vai dizer que era tanta gente, mas era tanto dos seus inimigos, louvado seja Deus, que sequer dava para contar. Só que eu vejo agora o homem aos pés
Senhor? Cadê as maravilhas? Cadê a promessa? Há tanto que Abraão também desta terra levantou o holocausto, ofereceu sacrifício, dizendo que este lugar seria para os descendentes. Eu vejo que agora os inimigos estão vindo para querer saquear, estão vindo para querer destruir, querido. Eu vejo aqui Josafá se quebrantando não somente a ele, mas toda a congregação. Proclamaram Jesus, suplicaram, buscaram, porque a palavra de Deus vai dizer que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar, então eu virei do céu e entrarei com providência. Eu imagino Josafá pegando um trecho dessa oração. Josafá agora desce na súplica, desce buscando, desce se humilhando. Porque todas as vezes, querido, quando a gente busca Deus, claro, a resposta ela vem. E Deus tem resposta de vitória para nós. Deus nunca perdeu uma batalha. Josafá é ciente disso. Só que o que eu vejo aqui não é comum. Porque todas as vezes que alguém ia para a peleja, sabe o que Deus dizia? Deus dizia, vai rapaz, te levanta, vai que eu sou contigo, tu vai entrar nessa guerra, mas tu vai vencer, porque eu sou contigo, tu ferirá um homem só, como se tu ferirá todo esse inimigo como se fosse um homem só. Foi o que ele disse para Gideão. O Senhor disse a Gideão, vai nessa peleja que eu sou contigo, mas com Josafá o Senhor falou diferente. Tinha situações que Deus disse, vai porque eu sou contigo. Que você vai minha espada, te coloca de pé, te põe na posição, porque te darei vitória durante esta peleja. Só que com Josafá agora é diferente. De repente a Bíblia diz que Josafá está no meio do pátio, junto ali com toda a congregação. Aí de repente se levanta o moço dizendo, ei Josafá, não temas não, o Senhor nesta peleja, Ele vai pelejar por ti. Escute, não te espanta por causa desta multidão, mas só te coloca na posição, põe-te de pé, porque nesta peleja tu não tereis que pelejar. Eu vejo Deus aqui entrando nesta causa, fazendo com que Josafá não houvesse uma paz, ou seja, não precisasse puxar a espada. Porque, querido, tem situações que a gente quer lutar por nossa conta própria. Tem guerra que a gente quer meter a cara. Josafá poderia muito bem escalar e chamar outros vizinhos das nações para se juntar com ele, mas ele não. Ele entendeu que ali não era só uma luta física. Ele entendeu que precisaria atingir um mundo espiritual, um nível espiritual. Tem lutas que a gente pensa que é só o mundo físico e pronto, não. Tem lutas que tu vai precisar, querido, adentrar no mundo espiritual e entender que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Josafá, então, ele recebe essa mensagem, que Deus agora é com ele, que Deus vai entrar na peleja e que ele não vai ter que pelejar, porque há Deus que vai pelejar por ele. O que Deus disse a Josafá, só fique de pé e vê o livramento de Deus. Observa a salvação, amanhã cedo do sol verdadeiro, e de lá tu vai entender que Deus está trabalhando em teu favor. Estamos vivendo questão difícil, querido. Que se a gente não se levantar em oração pela nossa casa, pelo nosso ministério, se a gente não se levantar por Deus aqui Deus colocou do nosso lado, a gente não vence de maneira nenhuma. Porque Satanás quando vem, ele não vem para passar mão, ele não vem não, ele vem para destruir, ele vem para bagunçar o ministério, ele vem para escandalizar, ele vem para destruir o que ele tem que destruir. Ele não brinca. E muitas das vezes é necessário a gente se colocar na posição. Josafá entendeu que essa peleja não seria necessariamente ele. E não, querido, porque Deus já estava no controle de tudo. Só que eu entendo algo bem aqui, que no momento que quando Josafá recebe essa mensagem, ele não vai cruzar a perna, porque é o seguinte, muitas das vezes a gente recebe uma promessa de Deus. Deus tem promessa de salvação, Deus tem promessa de libertação. Aí o camarada diz, não, mas é no tempo de Deus, querido. Mas se coloca na posição de oração e recebe, para Deus quebrar os grilhões, para Deus quebrar, desfazer o mal, para Deus poder operar ali na tua casa. A Bíblia diz que então Josafá, ele ao terminar de suplicar, ele
que Deus realmente era com ele. Josafá não vai ficar simplesmente parado. Ele vai ajudar alguns levitas e vai dizer: enquanto Deus entra na peleja, enquanto Deus peleja por nós vamos louvar, nós vamos engrandecer, nós vamos cantar, nós vamos bendizer ao Cordeiro de Deus, porque enquanto nós adoramos, Ele peleja na minha cena. Enquanto eu faço algo para Deus, Deus está trabalhando em meu favor. Talvez você chegou aqui travado na peleja. Aleluia, Jesus da glória. Mas eu quero te dizer esta noite, esta manhã, que Jesus já tomou a direção dos pelejas. Muitas das vezes a gente se sente, querido, sem força, desanimado, mas jamais pode desistir. Eu me coloco aqui no lugar de Josafá. Quando recebe essa notícia, eu vejo, querido, um homem como ser humano ali, um homem falho. Mas ele percorreu, ele foi aos pés do Senhor e foi suplicar ao Senhor. A Bíblia diz que quando ele está orando, quando ele está clamando, eu imagino Deus ali do céu ouvindo toda a sua súplica, toda a sua oração, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita jamais o coração aquebrantado. Tem situações que muitas das vezes a gente ora e parece que nada acontece. Tem que entender uma coisa: o teu dever só é orar. Quem vai agir é Deus. O teu dever é interceder. Quem vai operar é o Senhor. Ah, pastor, mas já faz tempo que eu oro, continue orando. Deus está entrando aonde tu não pode entrar. Deus está fazendo o que tu não pode fazer. A Bíblia diz que Josafá então convoca Deus levita. E vão agora louvar, engrandecer. E à medida que eles estão louvando, Deus está trabalhando. Deus está fazendo o extraordinário. Porque eu imagino agora os seus inimigos dizendo: vamos avançar, vamos até ali, exterminar este povo de Israel, bagunçar com tudo, saquear o que eles têm, e assim a gente pode dominar ali. E quando eles estão pensando assim, eles não imaginavam que o Deus do céu estava trabalhando em favor de Josafá. O Deus dos inimigos também ainda poder voltar. Não entenderam eles que Deus está trabalhando por ti. Enquanto muitos querem ver a queda, não entenderam esse que Deus se peleja ao teu favor, rapaz. A Bíblia diz que quando eles estão louvando, engrandecendo, porque a Bíblia diz que Josafá sobe no lugar mais alto, e dali de cima ele percebe que lá no vale já não existia mais sobrevivente. Sabe por quê? Porque durante a ida dos inimigos, a Bíblia diz que eles se juntaram, ou seja, foram até uma cidade vizinha e ali começaram a destruir aquele povo antes de chegar até Israel, até o povo de Israel. E a Bíblia diz que naquele momento, querido, Deus ali faz com que eles entre si começam agora a se matar, a se degladiar um com o outro. A gente observa algo interessante, é que Josafá fica só observando ali o mover de Deus. Escute bem, enquanto tiver metendo a mão onde não é para meter, Deus não vai poder fazer nada. Enquanto tu estiver agindo quando não é para agir, Deus não vai fazer nada. Mas deixa Deus agir, deixa Deus colocar a mão, deixa Deus operar, e tu vai ver o agir dele na tua vida. Deus se responsabiliza por nós. Querido, Deus se responsabiliza em cada detalhe. Diante da ótica humana, Josafá e todo o seu exército, todo aquele povo estava morto. Porque ninguém poderia ir de contra aquela multidão fisicamente. Josafá não tinha tanto preparo, mas tinha oração, tinha comunhão com Deus. Trabalha sobra, tu vai confundir teu inimigo. Talvez se está vindo atacar teu dedo dizendo: não tem ferramenta, não tem preparativo. Tem, porque é na madrugada. Trabalha sobra, é que tu conversa com o dono do exército, é que tu conversa com o rei dos reis. Sempre eu conto esse testemunho. No início da minha carreira, bispo, comecei ali
No Ministério Casa de Refúgio, comecei ali a pregar. E almas começou a subir a Jesus. E ali começou a incomodar o inferno. A ponto do inferno todos se levantaram contra a igreja Casa de Refúgio e disseram assim: vamos fazer um baixo-assinado. Quando chegou uma notícia que nem chegou essa para Josafá, sabe o que eu fui fazer? Eu fui orar. Eu digo, meu Senhor, eu vim da cidade de São Luís para cá não para ser envergonhado, não. Mas se o Senhor tem plano e propósito, age sobre esta causa, repreende este mal, lança por terra, porque só o Senhor pode, né? E a sombra. Vamos fazer o baixo-assinado, porque essa igreja não pode ficar aí. E não foi, você sabe que um baixo-assinado precisa de muita gente para assinar. E não era só um que se incomodava com a igreja. Se fosse só um era bom. Era de frente, de lado, de... pessoas que nem me conheciam, me do outro lado, degladiar comigo, bater. Sabe, só que eu não batia papo, eu não conversava, porque sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Dizia que eu estava incomodando. Desci para a oração, digo, Senhor, isso é sinal que o Senhor está trabalhando. Isso é sinal que está incomodando o inferno. Mas está vindo aí uma grande multidão. Eu não posso bater em porta para dizer para não assinar. Mas o Senhor vai entrar nesta peleja e vai dar vitória para nós. Amanhã sempre. Eu comecei com a bispa, contei a situação para ele. Digo, bispo, está acontecendo assim. Estou fazendo baixo assinado que ele fechar a igreja. Ela disse, meu filho, não te preocupa com isso, porque a igreja tem toda a documentação. Ela tem respaldo para manter as portas abertas. Mas eu estava preocupado como ser humano. Nunca fui em uma delegacia, nunca fui em uma audiência. Aí ela me instruiu, ela disse, só se for necessário, filho fulano, diga isso assim. Ela me deu toda a instrução. Mas as maiores instruções, quando eu passar para ela, eu fui para o joelho. Fui consultar a Deus. Fui, sabe, contar para o Senhor o motivo porque eu estava ali me suplicando. E passaram-se um tempo, eu digo, meu Deus, vai chegar qualquer hora aí, esse baixo-assinado, a polícia vai vir e vai não. Sabe, a gente se preocupa, querido. Mas Deus estava trabalhando no oculto, Deus estava trabalhando no sobrenatural, naquilo que muitas das vezes tu não entende, mas Deus trabalhando, naquilo que muitas das vezes tu te pergunta, cadê o Senhor? Cadê as promessas? Deus está trabalhando, tu vai ver o agir dele, é durante a perseverança, rapaz. Depois eu fiquei sabendo que o baixo-assinado não foi para frente mesmo. Não deu em nada. Tinha pessoas que não eram nem evangélicas, nunca entrou na igreja, aconselhava outras. Aconselhavam as pessoas dizendo, ei rapaz, não faz isso, não te entra aí, porque tu não sabe com quem tu está mexendo, tu está colocando o teu pé na mangueira, que é no cemitério, tu não entra, larga esse povo de mão, lá vai a sombra, olha Deus confundido até que não é, lá vai a sombra, Deus me dá essa beleza, Ele vai te dar vitória, lá baixo, Ele é meu Deus, lá vai a sombra, Deus está na calma, lá vai a sombra. Entrega na mão de Deus. Papai, receba, entrega, porque Jeová significa, ou seja, Josafá significa juízo. E Deus é o teu advogado, Deus é o teu juiz. Ele se responsabiliza. Meu Deus, e um dizia pro outro, não te entra. E eu olhando, eu disse, Senhor, pega tua mão. Se vir acontecer isso mesmo, mas se o teu nome seja glorificado, que envergonhados serão aqueles que se levantam contra ti. Eu fiquei sabendo alguém aconselhando o outro, dizendo, não te entra, não bota teu nome. Eu já disse para a mamãe não botar o nome, já disse para fulano também não se entrar, porque se entrar está colocando o pé na mangueira, se entrar não sabe aonde está se entrando, não mexe com esse povo é bem doido, esse povo tem dono, ai a sopa, esse exército pequeno, tem um Deus que é grande. Ai a sopa, de cantar, ai a sopa. Só que não parou aí, querido. Às vezes a gente pensa que a vitória já está ganha, negócio de sucessão, não. Às
vezes tem situações que surge multidão que é para te despertar em oração. Tu pensa que todo esse levante do exército contra Josafá foi por um acaso? Não. Foi para ele se chegar mais a Deus. Foi para convocar até que outra hora não se congregava. Passou a se congregar. Trabalha sobre. Muitas das vezes, pastor Josemildo, a gente se sente cansado, não quer mais se congregar, não quer mais orar, não quer mais buscar. Aí Deus cria o revolução, que é para te buscar. Para quem está lá do outro lado precisando da tua oração, vai ser chegar também. Trabalha sobre. Através da tua busca. Dê uma pausa. Quando eu recebi essa notícia de manhã mais pra frente, eu respirei fundo. Graças a Deus. O gigante foi abatido. Aí de repente, chegou outra notícia. Sempre alguém, Deus sempre traz alguém de fora. Querido. Ninguém que não tem nada a ver no arraial, mas tem alguém só, uma besta. Às vezes de casa não tem coragem de falar, Deus usa lá de fora. Aí disseram assim, não está sabendo não, eu digo não. Diz que o baixo afinado não derribou, mas a macumba vai derribar. Eu digo, agora tem que trabalhar. Tem que se reforçar. O povo, maior de Senhor é sol. Subir monte, clamar, porque Deus do céu derribou a primeira liminar. Esse gigante é só mais um. E Deus também vai abater, vai a seta. Porque quem confia em Deus, querido, não é qualquer coisa que vai fazer ele desanimar, não. Sabe por quê? Porque quem já matou urso, quem já matou leão, o Golias é só mais um. Vai a seta. E Deus vai abater, meu Deus. Vai a seta. Deus conta só com 300 de 32 mil. Deus levou a 300 mil, é multidão. É no ponto, vai a seta. Vai a seta. Em nome de Jesus. Para Senhor. Eu disse como é que é. Disse, vamos aqui, vamos fechar minha macumba. Eu digo, meu Senhor, o negócio ficou agora mais travado. Começamos a descer na oração, no jejum, naquela, sabe, buscar dizendo, o Senhor revela a nós. Se for para matar, mata. Se não, traz convertido. Senhor, se for para descer a cova dentro, sabe por quê? Porque quando o Senhor disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vem para cá que eu te mostrar um lugar bom, mas é conforme a minha vontade. É o seguinte, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso significa que quando Deus te chama, Ele se responsabiliza. Tu te amaldiçoa, não estou perdendo tempo. Olha só, estou perdendo tempo, porque a maldição não tem contra Israel. Não fala encantamento, não, olha só. Em nome de Jesus. Oração, súplica de Deus, Senhor, não jamais, meu Deus, deixa nós ser envergonhados. Essa daí eu não contei para a bispa não, porque nem tudo eu preciso contar para ela, porque eu já tenho um Deus. Tem situações que eu compartilho com ela, é minha mãe espiritual, considero muito, amo, é uma mãe na fé, mas nem tudo eu vou contar para ela, eu vou descer para a oração, vou fazer que nem Neemia, antes de pedir para o rei, eu vou consultar o rei dos reis, porque é ele que vai me dar a diarra, vai a sopa, em nome de Jesus. Eu digo, não vou consultar. Só digo, olha daí, bispa, que a gente olha daqui. Quando a gente se reúne em oração, é uma bomba atômica no inferno. Ah, pastor, mas a congregação é isso no inferno. Deus é soberano, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe na manhã sopra. Quando tem uma igreja unida, orando, clamando, em um só propósito. Vamos para a oração, bora mulher, bora. Esse dia a mulher ficou só pelo osso. Eu olhava e um dia eu repreendo. Aí a mulher olhava para mim e disse, não, eu estou passando mal, eu digo, tá mesmo. Ela disse, eu vou fazer exame, eu digo, isso não é físico, é espiritual, mulher. A mulher ficou só os hóspedes, só a cabeça ficou mal. Ela disse, eu vou ter que fazer uns exames, eu digo, tu pode fazer, mas isso não é físico, é espiritual, mulher. Deus vai quebrar este mal não vai prevalecer. Ela pegou R$800, foi fazendo uma clínica particular. O médico olhou para ela e disse, tu disse que deu o que, mulher? Ela contou um sintoma, ela disse,
acabar. Você viu quando se testemunha, Deus? Para mim, para mim seria uma honra se congregar com você, porque a minha esposa falava muito bem do bispo. Ela dizia, o dia que se for necessário, a gente vai, ele não pode ficar sem se congregar. Mas, meu amigo, para mim seria uma honra. Aí um dia o bispo foi em casa, você lembra? A gente conversou, ele disse, meu amigo, se você quiser, a igreja está de portas abertas. Eu disse, bispo, deixa no decorrer da caminhada. E hoje eu entendi que Deus tem um ministério na minha vida. Mas eu me sentiria muito honrado de me congregar na sua congregação. Não é nem o preconceito, nem nada disso. É porque o que Deus tem na tua vida é com você. O que Deus tem na vida do bispo é com ele. Agora é sopra. Em nome de Jesus Cristo. O que Deus tem com ele é com ele. O que Deus tem contigo é contigo. Aonde Deus vai te usar, talvez ele não vai me usar. Aonde Deus quer te levantar, rapaz, é onde talvez Deus não me levante. Leva a sopra. Leva ele para a sopra. Eu disse, mulher, vamos orar, vamos anteceder. Passamos um dia difícil. Depois dessa notícia, aí depois começou a sair um, saiu outro, e o Jesus, o negócio está sério. Tem hora que dá vontade de a gente voltar, irmão. Digo, cadê o Senhor? De repente os padres aqui não levantaram a mão e disse, pastor, até aqui. Nos ajudou o Senhor. Olhar para um lado, olhar para o outro e digo, cadê? Mas eu não vou desistir. Porque o Senhor ainda conta, levanta com verdadeiros corações. Eu não vou retroceder. Teve dia lá querendo decidir assim que era muito. Eu digo, mas eu não vou recuar. Eu vou atrás daqueles que saíram. Eu vou em busca daqueles que precisam ser libertos pelo poder da palavra. Não foi fácil. Sabe, a gente sabe fazer a obra de Deus, não é fácil, não. Nunca foi fácil. Eu entendo agora aqui, Josafá. Às vezes a gente pensa que tem maldição, que pensa, ou seja, tem mal que a gente pensa que vai nos destruir, né? Não. Tem mal às vezes que se torna em bênção na tua vida. É, pastor, é. Tu já passou algum dia pelo vale? Às vezes a gente pensa que todo vale ali é o vale da morte, ali vai acabar. Não, querido. Se tu passar pelo vale, Deus está contigo. E quando Deus está contigo, Deus te abençoa. Ele diz ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Quem fala que tu não vai passar sozinho, jamais vai passar sozinho. De repente, quando Josafá sobe, e lá de cima ele vê tantos cadáveres, não tinha um sequer vivo para contar a história. Mas pastor, como foi isso? Porque Josafá não mexeu a espada, ninguém que estava com ele, não, porque Deus já tinha trabalhado. Enquanto foi vivo, enquanto Josafá adorava, Deus estava exterminando, confundindo os seus aniversários para não chegar até ele, virar e a sopa. Sabe o que Deus diz? Você disse nesta manhã que ele confunde os seus aniversários por amor de ti. Por amor de ti. Deus confunde. A Bíblia diz que de repente Josafá disse para ele sovado. E quando ele desceu no vale, a Bíblia diz que lá não tinha só corpos, não. Lá tinha objetos valorosos. Tem bênçãos, querido, tem maldição que vai se tornar em bênção. Aquilo que seria para tua destruição não vai ser mais, vai ser bênção para tua casa. Aquilo que outra hora seria para destruição do teu casamento não vai ser, não. Vai ser bênção de Deus, rapaz. A Bíblia diz que quando Josafá desce o vale, ele vê ali muitos corpos, mas também vê objetos valiosos, ouro, prata, vê muitas coisas preciosas. O negócio lá era tanto que era abundância, de tantos bens, coisas preciosas, que só um dia não deram conta de levar, pastor. Levaram 3 dias para levar todos os objetos valiosos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tem o vale que Deus vai permitindo passar, mas não é para a tua destruição, é para ele mostrar para ti o quanto ele é fiel, o quanto ele é bondoso, olha a sombra, o quanto ele ainda cumpre promessa. Passaram 3 dias.
aquelas bênçãos. No quarto dia, tiveram que acampar, porque o negócio lá é a bênção. Hoje, graças a Deus, estamos com 6 anos, como eu disse na hora. Temos membros, muitos não, mas tem na faixa etária de uns 30, 35, para a glória de Deus. Hoje teve 5 almas que desceu as águas batismais, que no final de semana aceitaram a Jesus. Na semana passada, na verdade, aceitaram a Jesus, confessaram como único Salvador e já desceram as águas porque creram no Senhor. Escute bem, querido, as bênçãos de Deus, ela vem de acordo com a tua perseverança, com a tua vitória, ou seja, com a tua fé, com a tua fidelidade diante de Deus. Eu vejo aqui um homem que não se desesperou, teve medo. Como eu tive medo quando eu vi, quando era só baixo assinado, eu digo, não, dá pra gente resolver. Olha, mas quando falou em macumba, meu irmão, eu digo, pronto, que o negócio é parar. Querido, mas não tem medo não, porque Jesus é maior. Jesus é maior, Jesus guarda a tua casa. A hora que tu sai do bem, Senhor, guarda a minha casa, ele disse, guarda a campança ao redor daqueles que não têm o livro de todo mal. Eu Deus, em nome de Jesus. Outro dia eu estava em um culto de rua. Um rapaz, enquanto eu fiz uma oração pedindo para Deus acampar os anjos, teve um camarada que olhou assim e perdenhou. Porque não sabe o que é uma cobertura espiritual, não sabe o que é uma proteção divina, não sabe o que é sair e voltar seguro na paz de Deus, Bahia Sobra. Nunca entendeu o que é isso, porque Jesus só acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem, nos livra de todo mal. Aqui tem um povo que está guardado debaixo de uma cobertura. Aqui, mas Deus está operando, está na Bahia Sobra, está adorando, mas Deus está trabalhando na vida do esposo, na vida da filha, do filho. Deus está quebrando, desfazendo, Deus está confundindo seus inimigos. Aqueles que vinham para matar, não vai mais matar, porque Deus vai selar. Deus quebra toda a obra de morte. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Na Bahia Sobra, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui travado em uma peleja. Pastor, eu não sei como lutar, eu não sei. Mas a luta está tremenda, querido. Só confia a hora. Pede socorro para Deus. Domina, pede mesmo. O Senhor, quando foi em nome de Jesus, curar aquele cego nascimento, ele disse que tu pedes que eu te faça. Ele disse, Senhor, que eu volte, eu torne a ver. Só que o Senhor disse nesta manhã, o que tu queres que o Senhor te faça na Bahia Santa. Ele é o general de guerra, ele é o arrasador, ele é aquele que nunca perdeu uma guerra. Eu quero orar pela sua vida espiritual. Eu quero orar pelo seu casamento, Bahia Sobra. Em nome de Jesus, pastor, eu desejo ser batizado com o Espírito. Nesses últimos dias eu estou procurando assim pessoas ministras e falar, disposto meu Deus, a clamar, disposto a se humilhar, para ele fazer o que ele tem para fazer. Porque uma pessoa cheia do Espírito, ele tem disposição para servir a Deus todos os dias, todas as horas, na Bahia Sobra. Está à disposição de Jeová. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Meu Deus, na Bahia Sobra, querido Deus eterno Pai, na tua presença, ó Senhor, assim como nós lemos esta passagem que fala sobre o clamor de um homem, meu Deus, que suplicou pelo teu milagre, pelo teu, meu Deus, suplicou, Pai Santo, para que o Senhor fizesse aquilo que ninguém mais poderia fazer. Pai, aqui está a peleja, eu não sei qual é a peleja, eu não sei qual é a luta, eu não sei se é no casamento, eu não sei se é na vida do filho, na vida de uma filha, mas tu sabes, ó Senhor, entra nesta peleja, ela vai ser, entra, Pai, traz a resposta, vai quebrando toda a
Agradecer ao bispo, ao servo do Senhor que me concedeu esta oportunidade, que confiou em minhas mãos. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E que crê que sua mente é forte.